E meus queridos amigos que estão online, inscritos no nosso canal, SEAC Ajudando a Caminhada, divulguem o canal SEAC Ajudando a Caminhada. Estamos recebendo a amiga querida, a Beth, veio com a missão de passar esse tema maravilhoso, os viajores da nova era. Beth, bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Muitíssimo obrigado pela presença e por ter aceito o nosso convite aqui da casa. Mas eu queria pedir licença rapidinho, né? Nós estamos anunciando nas palestras, né? No aniversário da casa, 2 de agosto, amigo, aniversário da casa, quarta-feira vai cair. Nesse dia nós não teremos leitura do Evangelho, teremos a palestra de aniversário 2 de agosto com o nosso amigo Nestor, que vai fazer a palestra do aniversário, e a nossa convidada vai ser a Bia, que vai tocar para a gente, dar alegria para a gente com as músicas. Nesse ano é uma diferença, vai ter a música. Nos anos passados, assim, não teve a música, né? Mas agora, nesse ano, a gente vai ter. Então, meus queridos, convido a todos para saborearem o aniversário do SEAC, que vai ser dia 2 de agosto, 7 anos que nós vamos comemorar, iremos comemorar. Muito obrigado por vocês estarem inscritos, seguindo o canal, assistindo às nossas palestras. Muitíssimo obrigado. Divulguem para mais gente, peçam para se inscreverem, ajude a gente. E eu deixo com a companhia agradável da nossa amiga querida Beth, que veio passar a palestra para a gente. Obrigado, boa palestra para vocês que estão online e para a nossa amiga Beth também. Gratidão. Com você, amiga do coração. Muito obrigada, Rodrigo. É uma alegria muito grande, né, essa oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual. A gente prepara, reflete. O maior beneficiado é o palestrante, com certeza. E agradeço também todos aqueles que estiverem presentes hoje, né, no nosso canal, e pedindo a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, que estejam nos protegendo, nos dando bastante entendimento sobre esse assunto tão atual, que possam nos inspirar. Pedimos que abençoe todos que aqui estamos, bem como nossos lares e nossos familiares. Que assim seja. Esse tema é muito interessante. Viajores da Nova Era. Olha que bonito esse título. Rodrigo, né, muito criativo, né? Ele que trouxe, né, esse tema, Viajores da Nova Era. Nós somos esses viajores da nova era. Estamos nos encaminhando para essa nova era. E nós estamos, no momento, vivendo a transição planetária para a nova era. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ele explica que nessa transição planetária, esse momento atual, ocorrem mudanças geológicas, mas principalmente mudanças morais e espirituais. E o doutor Bezerra de Menezes, né, lá da espiritualidade, numa psicografia recente, disse: já estamos numa psicofonia, já estamos no leme, né? Aliás, Jesus está no leme, e os seus arquitetos divinos comandam os movimentos que lhe produzem alteração da massa geológica, enquanto se operam as transformações morais. Então, olha só, né? Tanto Manuel Filomeno de Miranda como o Dr. Bezerra estão dizendo, né, que há muita alteração na massa geológica, esses terremotos, esses tsunamis, maremotos,
vulcões, enquanto se operam as transformações morais. Toda a criação de Deus obedece às suas leis. E a lei do progresso é uma das leis criadas por Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Santo Agostinho comenta: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, sejam animados, seres vivos, ou seres inanimados, né? São as coisas, as pedras, o terreno, tudo está submetido à lei do progresso, pela bondade de Deus, e deseja que tudo se engrandeça e prospere. E será que Jesus, quando esteve conosco há 2000 anos, já havia falado desses tempos atuais? Nós podemos ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 6 a 8. Olha só. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que estas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim, pois se verá povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Tudo isso está acontecendo hoje, né? Guerras, a peste, nós tivemos a pandemia do Covid-19, ainda nem está lá, no finalzinho, tremores de terra, fomes. E aqui Jesus falou, quando esteve conosco, a gente não se perturbar, porque é preciso que essas coisas aconteçam. E aí Jesus diz assim: todas essas coisas que estão acontecendo e que há 2000 anos ele previu, serão apenas o começo das dores. Quer dizer, Jesus não falou isso para nos assustar. E também, como ele diz, não vos perturbeis. Mas aqui Jesus está nos dando um alerta para a gente aproveitar essa encarnação e melhorar o quanto for possível, espiritualmente falando. E o mundo, né? O mundo a gente vê, né? Está nesse momento, né? Tantos conflitos, guerras, corrupções, misérias, fome. E a gente pensa, puxa vida, né? Tá tudo tão mal. Será que o reino de Deus, o reino de paz e amor, poderá um dia implantar-se na Terra? Parece que está tão longe. O que nos diz a doutrina espírita? E aí nós lemos nos vários livros da codificação que o bem reinará na Terra quando os bons predominarem, quando as pessoas boas estiver na maioria, né? Em maior quantidade. E aí haverá amor, justiça, que é a fonte do bem e da felicidade. Então depende de nós que esse reino dos céus venha logo aqui, se implante logo aqui na Terra. Depende de cada um de nós. E o que o Espiritismo fala do final dos tempos? Porque a gente lê muito, né, das profecias, não só do Evangelho, mas de outros povos da antiguidade, ou médiuns videntes, ou mesmo a doutrina, né, fala final dos tempos. O que é o fim dos tempos? Não é que o mundo vai acabar, a humanidade toda vai se extinguir. O final dos tempos é essa transformação que a Terra passa hoje, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E quando o homem e a mulher espiritualizarem-se, né,
buscarem esse enriquecimento espiritual, aí haverá essa construção da nova sociedade, da nova era. Mas é uma tarefa de cada um de nós, é uma tarefa individual. E ninguém evolui por ninguém. É uma tarefa árdua, essa aquisição de valores intelecto-morais exige, assim, que a gente busque o conhecimento, que a gente busque o autoconhecimento, analisar-se para é, perceber o que precisa ser mudado, né? E a doutrina espírita traz um consolo imenso com tudo isso, porque Jesus falou para a gente não se perturbar, que seria o início das dores, mas que tudo isso teria que acontecer. E a doutrina espírita que chegou, né, 19 séculos depois de Jesus, é o consolador prometido pelo nosso mestre Nazareno. A doutrina espírita, como dizem lá os espíritos nos livros do Espiritismo, recordará e esclarecerá tudo o que Jesus falou. Essa é uma frase que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. O Consolador prometido por Jesus recordará e esclarecerá tudo o que Jesus falou. E o próprio Allan Kardec, encarnado lá no século XIX, perguntou para a equipe espiritual de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso da Terra. E aí eles sintetizaram: destruindo o materialismo, uma das chagas da sociedade. Com isso, o homem aprenderá que colherá no futuro o que plantou hoje. Vai colher felicidade ou sofrimento, se fez boas ou más obras. E não só, né, o Espiritismo pode contribuir para o progresso do nosso planeta, destruindo o materialismo, né? Aquela crença de que tudo que existe é só a matéria, não existe espírito, não existe Deus, mas também com essa reflexão de que o que eu planto hoje, eu colho amanhã, possibilita uma mudança de comportamento, de pensamento. Então, o Espiritismo destrói preconceitos de seitas, de castas, de raças, porque todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos iguais perante Deus, por isso todos somos irmãos. E no livro A Gênese, Allan Kardec escreve: o Espiritismo não cria a renovação social, sabe assim, ó, um passe de mágica, né? Mas a madureza da humanidade, quando o homem estiver suficientemente esclarecido, maduro, é que fará dessa renovação uma necessidade, porque o homem chegará num ponto da sua evolução intelecto-moral que perceberá a inutilidade do orgulho, do egoísmo, da guerra, da ganância, do apego. Então, fará dessa renovação para um mundo de regeneração uma necessidade. Então, o Espiritismo, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, escreve Kardec, pela amplitude de suas vistas, porque vê tudo do alto, né? E vê tudo assim, num aspecto de muitas vidas, de eternidade do espírito. Então, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, escreve Kardec, está apto a secundar o movimento regenerador.
Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Surgiu no momento em que podia ser útil, visto que também para ele os tempos são chegados. Não adiantava o Espiritismo chegar antes do século XIX, porque a humanidade não estava preparada. Então, chegou no momento certo, nesse momento de transformação planetária, né? Como diz aqui Kardec, é contemporâneo. O Espiritismo é contemporâneo, apareceu no mesmo tempo desse movimento de renovação do planeta. No livro A Gênese, Allan Kardec escreve: os tempos são chegados. Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E no livro dos Espíritos, o Espírito São Luís fala sobre a transição para a nova era. Ele nos alerta: aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os nomes que auxiliam o progresso. Olha aí, né? Nós, viajores da nova era, temos essa tarefa de auxiliar o progresso e acelerar a chegada da nova era. A gente quer, né, que o mundo entre numa fase de paz, de fraternidade, de concórdia, de justiça, de equidade. Mas quando que vai acontecer essa transição? Aí a gente vai no outro livro da codificação, Obras Póstumas. O próprio Allan Kardec pergunta para o Espírito Verdade. Ele fala assim: olha, o Espírito da Verdade sabe, os Espíritos disseram que são chegados os tempos em que tais coisas têm que acontecer, né? Todas essas mudanças. Em que sentido se devem tomar essas palavras, né? Assim, os tempos são chegados. E o Espírito Verdade responde: em se tratando de coisas de tanta gravidade, né? Então é um assunto muito importante na história do nosso planeta. É um salto, né, que o planeta vai dar na sua evolução. Então, em se tratando de coisas de tanta gravidade, de tanta importância, diz o Espírito Verdade, que são alguns anos a mais ou a menos. Elas, né, essas mudanças, nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio, né? O raio, você olha de repente, pronto, não está mais lá, né? De tão rápido que é. Não, não é assim que ocorre a mudança planetária. Essas mudanças são longamente preparadas por acontecimentos parciais. Aqui acontece, né, algum desastre coletivo, ali outra mudança. São acontecimentos parciais que lhes servem como que de precursores, semelhantes aos rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Então, como dizem, né, quando um vulcão vai entrar em erupção, primeiro fica um barulho assim, surdo, as pessoas já sabem, tá se preparando lá para expelir a lava. Então, aqui, esses acontecimentos parciais vão surgindo aqui e ali, como se o planeta estivesse se preparando, igual o barulho surdo de um vulcão que se prepara para entrar em erupção. Mas existe todo um planejamento divino. Inclusive, estão reencarnando espíritos evoluídos, vindos de outras dimensões, atendendo o pedido de Jesus para contribuir no progresso da nossa humanidade, da humanidade terrena. E a gente, né, lê aí tantas obras mediúnicas, e mesmo nas obras do Espiritismo, que a espiritualidade
está constantemente nos dando alertas, orientações, como apoio, como consolo, porque estamos no limiar da nova era, né? Estamos limiar, né? É como, de um cômodo para outro, limiar da porta, né? A gente está nessa passagem. E é um tempo repleto de expectativas, de esperanças. Por isso, é um momento muito decisivo de nossas vidas como viajores, né, para a nova era. Estar encarnado nesse momento atual é uma grande oportunidade de avançar na nossa evolução. Falando em viajores da nova era, quais são as características dessas pessoas que estão contribuindo para o progresso da humanidade, para que essa nova era chegue o quanto antes? Qual é a característica desses viajores da nova era? Allan Kardec, no livro A Gênese, nos diz: são homens e mulheres que têm ideias humanitárias que visam o bem da coletividade, compatíveis, né? São ideias humanitárias compatíveis, cada um com seu grau de evolução espiritual. E aí Kardec diz, são homens e mulheres progressistas que visam o bem da coletividade. E o Kardec fala que nós estamos num ponto intermediário, isso ele escreveu no século XIX, né? As gerações antigas se vão, as gerações novas chegam. E ele fala, no geral, essas duas gerações têm ideias opostas. A geração antiga é uma geração conservadora, não na sua totalidade, mas na sua generalidade. E a geração nova é a geração progressista. Isso Allan Kardec escreveu no livro A Gênese. A gente lê lá na Gênese, a nova geração se distingue por sua inteligência e razão precoces. E a gente vê que as crianças que nascem, né, nesses dias, nesses últimos tempos, são cada vez mais inteligentes, mais criativas. E ele fala também, o Kardec, essa nova geração, né, se distingue por sua inteligência e razão precoces, aliadas ao sentimento inato do bem. Já nasce, né, com esse sentimento da importância de ser bom e também um sentimento inato de crenças espiritualistas, porque esses espíritos já têm um certo desenvolvimento moral. Eles estão aqui reencarnando para acelerar, né, essa transição planetária. A nova geração, essa humanidade que habitará a Terra, diz o Kardec, não serão espíritos superiores, sabe? Espíritos de luz, anjos, mas são espíritos que já tiveram um certo grau de progresso e estão ou estarão, esses que vão, né, renascer, predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento de regeneração, escreve um mestre de Lyon. As obras da codificação foram escritas no século XIX. Mas o Espírito Verdade fala que o tempo é contado em épocas, né? Um grande período de anos. E essa nossa época é a época de remodelação da humanidade. Com essas transformações geológicas que fala Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes e as obras da codificação, e também, além das transformações geológicas, esse mundo que sacode, fisicamente falando,
e também as transformações morais. A gente vê a geração velha, né, espíritos que são conservadores estão indo embora, estão desencarnando, espíritos que estão vindo ao nosso planeta, renascendo, é a geração nova, com essas ideias progressistas. Então, é uma transformação moral da humanidade. E a gente, né, falando em transformações geológicas, isso está assim evidente, né, no dia a dia dos noticiários, são os desastres coletivos. A pandemia, as guerras, os terremotos, os incêndios, as inundações. E os espíritos dizem, tudo isso são características dos nossos tempos, que o acaso não existe. Existe um planejamento divino. O planejamento de Deus é perfeito. As destruições que ocorrem no mundo todo, os desastres, apressam a construção da nova era, porque despertam o homem para a solidariedade, para a fraternidade, para pensar na espiritualidade, né? E nós, ainda encarnados, muitos de nós, temos uma visão estreita de que a destruição significa o final de tudo. Mas, como a gente lê, né, no livro dos Espíritos, que fala da lei de destruição, a destruição é o meio de transformação para se chegar a um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer, nada sofre o aniquilamento. E a Terra chegou a um período de transformação, né, de mundo expiatório para mundo regenerador. Esse futuro, mais ou menos próximo, né, depende de nós, né, no geral, trará felicidade, né? Os homens serão mais felizes, então vale a pena todo esse esforço. Quando a humanidade está madura, ela sobe um degrau, né, na sua evolução. Por isso que a gente lê, né, em várias obras que os tempos marcados por Deus são chegados. A Terra está dando, né, está ascendendo, está subindo um degrau. A humanidade, em todos esses últimos anos, realizou um grande progresso nas ciências, nas artes, no bem-estar. Mas, como eles mesmos dizem, os instrutores amigos, que resta ainda um imenso progresso a realizar. Fazerem os homens e mulheres que entre si reinem a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Né? Porque se os homens e mulheres forem fraternos e solidários, se as nações forem fraternas e solidárias, não haverá mais guerra, não haverá mais fome, não haverá mais miséria, não haverá mais exploração, né, de um país sobre o outro. E o Espiritismo prepara as vias da regeneração. Né? O cristianismo redivivo está aí no Espiritismo, na sua simplicidade, na sua pureza. E além, né, a gente falou das obras da codificação, falou de vários livros, a Gênese, obras póstumas, livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, tudo aqui, todos esses livros falaram alguma coisa sobre a nova era. Também há muitas obras psicografadas por Chico Xavier, muitos textos que falam sobre a evolução do nosso planeta e dessas transformações materiais e espirituais. No livro tão fantástico, tão maravilhoso, A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O benfeitor escreve: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição, né, a avaliação
de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Então, está, né, sendo feita a avaliação, aquilo que, né, não vai servir para o mundo novo, vai ser eliminado. O Espiritismo nos esclarece, renova a nossa personalidade para o futuro que se aproxima. Porque a Terra, igual Capela, né, ficará livre dessas entidades endurecidas no mal, que ainda estão aí no plano espiritual ou ainda estão encarnados. Capela, há milhares de anos, Capela é um planeta que gira, aliás, a Capela é uma estrela, e há um desses planetas que gira em volta de Capela, da estrela Capela, que há milhares de anos passou por esse momento de transição no qual estamos passando hoje, de provas e expiações para regeneração. Porque tudo progride sempre, os planetas e suas humanidades, isso não está acontecendo assim, na Terra, isoladamente, um ponto assim no universo. Não. As transições planetárias ocorrem desde sempre, em todos os universos, em todos os planetas. Então, o planeta, né, começa na condição de mundo primitivo, aí vai evoluindo o planeta e sua humanidade, passa para mundo de provas e expiações, como nós agora, do mundo de provas e expiações passa para mundo de regeneração, de mundo de regeneração passa para mundo feliz, e assim vai, né? Evoluindo cada vez mais. E os espíritos que não acompanham ou não acompanharam, né? No caso de Capela, os espíritos que não acompanharam o progresso moral dos habitantes daquele planeta, né, que gira ao redor de Capela, vieram à Terra, foram exilados para a Terra. Isso há milhares de anos. E na época, milhares de anos, a Terra ainda era um mundo primitivo. Então, o que aconteceu com Capela há milhares de anos e o que está acontecendo com o nosso planeta hoje? É, entre aspas, um juízo final, não é final. Né? A gente lê em vários locais, é o juízo final, é o juízo parcial, né? É um momento de separação, como a gente lê no Evangelho, dos bodes e das ovelhas, do joio e do trigo. Está havendo uma seleção. É isso que é o juízo final, essa seleção. Né? Após esse juízo final, que é a seleção, né, a Terra entrará na fase da nova era. E aí haverá um mundo, né, onde reinará a união, o amor, a paz, a fraternidade. Por isso ficarão no mundo somente os que puderem compreender a lição de amor, compreender e praticar, né? A lição de amor, de fraternidade que Jesus nos ensinou e exemplificou quando esteve aqui conosco. Emmanuel escreve: depois das trevas, ou seja, dos sofrimentos, virá a nova aurora. Assim como depois, né, da noite vem a manhã. E no livro Há 2000 anos, no finalzinho, Emmanuel também escreve: depois que houver a seleção dos espíritos, ou seja, essa separação do joio e do trigo, né? O, alguns, os joios, né, serão exilados da terra, e o trigo herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, o trigo, as ovelhas. E Emmanuel, nesse livro, 2000 anos, fala que as instituições terrestres terão por base a fraternidade, o bem, a paz, a justiça. Isso também a gente lê no livro A Gênese, que foi escrito no século XIX. Allan Kardec falou a mesma coisa. Então, hoje ainda existem muitas instituições, a instituição é formada por pessoas.
e há muitas pessoas ainda desonestas, inescrupulosas, então as instituições ainda não têm por base essa fraternidade, o bem, a paz e a justiça. Mas no futuro, né, só essas instituições é que sobreviverão. Hoje em dia, né, tantas mentiras, tantas fake news, tantas falsas crenças, mas, como diz Emmanuel, tudo isso desaparecerá no mundo novo. Há uma grande, há um grande trabalho de mudança da humanidade terrena. Hoje o mundo sofre muito com tantas fake news, que manipulam as pessoas, essas pessoas que usam sua inteligência para o mal, visam o poder, a riqueza, mas poder e riqueza são bens transitórios. Quando essas pessoas desencarnarem, não vão poder levar nada para o lado de lá. E ainda, né, pior, terão acumulado muitas dívidas em suas consciências e terão que ser resgatadas por séculos, milênios, em várias encarnações. Eles são um júri. São os espíritos que serão expulsos da Terra. Assim que desencarnarem, né? Eles irão para mundos atrasados, porque Jesus disse, são os mansos que herdarão a Terra. Mas olha, apesar de tantas tribulações no mundo atual, disseram os espíritos, não nos assustemos, não fiquemos inquietos, porque Jesus disse que ninguém ficaria desamparado. Ele para dizer que todos somos amados, todos seremos assistidos, ele contou 3 parábolas lindíssimas, mostrando o quanto ele é o nosso bom pastor. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Nós somos a dracma perdida, aquela moeda, né? Que a mulher acende a luz e varre a casa até e não sossega enquanto não achar a moeda perdida. Nós somos, ou seja, Jesus nos espera. Nós somos as ovelhas perdidas que o bom pastor procura. Jesus é o nosso bom pastor. Nós somos essas ovelhas desgarradas. Aí Jesus deixa as 99 ovelhas no redil e vai procurar essa ovelha desgarrada. Nós somos os filhos pródigos que estamos retornando à casa do Pai, à casa de Deus, após uma longa jornada de rebeldia, né, de escolhas mal feitas, da prática do mal, que gerou tanto sofrimento, gerou e gera, né? E aí chega um momento em que a nossa consciência fica mais desperta, como, né? Esse momento atual de tribulação, acorda, né? O que você está fazendo na Terra? E aí a gente se arrepende e busca reparação, ou seja, isso é voltar para a casa do Pai, é esforçar-se para seguir as leis de Deus, a lei de justiça, amor e caridade. Então, tudo isso é um trabalho lá, né, para ser feito no nosso mundo íntimo. Exercitar a caridade, não temer a destruição, né? Como disseram os espíritos, porque a destruição faz parte do progresso, faz parte da renovação, porque a Terra sairá desse processo, né, transformada e mais feliz. E depende de cada um de nós, viajores da nova era, que esse mundo feliz venha o quanto antes. Amigos queridos, vamos vibrar muito amor por todo o nosso planeta, por todos aqueles que ainda estão transviados do caminho do bem, aqueles que buscam os prazeres transitórios da terra, o poder, a fortuna, a fama, o prestígio. Vamos vibrar para que nossas consciências despertem
para o verdadeiro caminho que devemos trilhar, que é o caminho do bem, para que possamos ouvir a voz da nossa consciência, ouvir as leis de Deus gravadas em nossa consciência. Vibremos por todos aqueles que passam por sofrimento, aqueles que estão começando a despertar para essa iluminação interior, para aqueles que estão resgatando aquelas sementes que foram plantadas no futuro mais longínquo ou mais recente, e agora estão resgatando, que eles consigam muita coragem, amparo da espiritualidade, consigam vencer essas dificuldades. Todas essas pessoas que passam por situações tão difíceis, aqueles que são moradores de rua, aqueles que estão mergulhados nas drogas, aqueles que estão ainda perdidos na criminalidade, que essas pessoas sejam amparadas. Senhor, também vibramos pelos nossos mentores amigos da pátria espiritual, por todos aqueles que cuidam de cada planeta, cada nação, de cada cantinho do nosso planeta. Vibramos por toda a amorosidade que estamos recebendo do plano maior. E vibramos também por nós mesmos, que possamos ter sempre bastante esperança, bastante coragem, para não esmorecer nunca diante dos obstáculos da vida, tendo certeza de que Jesus está no leme desse barco e que nada acontece por acaso. Tudo tem um objetivo maior, que é o nosso progresso espiritual. E essa é a grande misericórdia de Deus. Nós vibramos também pelos nossos familiares, por todos os tarefeiros do SEAC, pelos seus dirigentes, pela espiritualidade amiga, e todos aqueles que estejam conosco nos canais, das redes sociais, ouvindo esses ensinamentos maravilhosos de Jesus e da doutrina espírita. E nós encerramos com a belíssima prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, nós estamos esperando esse reino, essa nova era, mas sabemos que depende de nós. E nos conscientizemos disso. Então, venha a nós o vosso reino, ajuda-nos a fazer a nossa parte. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e que possamos entender que a vontade de Deus é sábia, justa, é perfeita, deve prevalecer em relação à nossa vontade. Então, não nos revoltemos, não desanimemos diante dos nãos que a vida nos oferece. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Agradeço imensamente a companhia dos queridos internautas, que a paz do Mestre nos acompanhe todos os dias de nossas vidas. Uma boa noite.